Amém, amados irmãos. Sou o irmão Valdemar da igreja no Itapuã. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com os irmãos essa mensagem. Eu queria primeiro lembrar para os irmãos que a igreja ela conseguiu reagir, né, diante dessa situação que estamos passando. Graças ao Senhor e graças aos nossos jovens. Eles tiveram a ideia de usar um aplicativo na internet, muito fácil de usar, Google Meet, e a igreja já está se movendo, voltou a se movimentar, as reuniões estão acontecendo, nós estamos tendo reunião das irmãs na terça-feira, estamos tendo reunião de oração na quarta, os GFCMs, eles estão acontecendo na quinta-feira, né, o GFCM Consagração, da irmã Cláudia e irmão Domingos, Canaã, do irmão Cícero, Damasco, o lá de casa, e o Davi, do irmão Anderson e irmão Antônio. Então, todos eles estão acontecendo na quinta-feira. Então, cada casa está usando um aplicativo e entrando nas reuniões. Então, estão compartilhando, né? Sentindo, dá para sentir a presença dos irmãos. Né? Eu vi que pós-pandemia muitas coisas irão mudar, porque realmente tem reunião que pelo aplicativo fica muito boa. Reunião de oração mesmo pelo aplicativo ficou muito bom. Ontem foi quarta-feira e eu participei da reunião de oração. Eu senti a unção do Espírito Santo, né, se movendo e através do aplicativo da oração dos irmãos eu senti o poder de Deus ali. Então eu creio que Deus encontrou um caminho, né, para prosseguir, para avançar. Nós não paramos, graças ao Senhor nós não paramos, nós avançamos. Só lembrando também que o GFCM lá das 300, lá da irmã Arlene, da irmã Gonçala, do irmão Joseph, eles estão sendo cuidados por outro GFCM, porque nós nos reunimos e achamos melhor para que ninguém fique disperso, né? Todos sejam acolhidos. Então a irmã Gonçala, ela está sendo cuidada pelo GFCM Consagração, a irmã Arlene pelo GFCM Damasco, e o irmão José pelo GFCM Davi. Quando eu falo o nome assim é a família, tá, irmãos? Então essas famílias estão sendo cuidadas pelos GFCMs. Então, quando eu falo irmão José, eu incluo a irmã Zezé, a irmã Liane, a irmã Irivani, Eslon, Maria Eduarda. Amém? Então, graças ao Senhor, nós reagimos, né? Demoramos um pouco, mas graças ao Senhor nós reagimos. Agradeço pelos jovens, né? Esses 3 jovens que servem a igreja do Itapuã, o irmão Joabe, o irmão Erivan e o irmão Igor, né? São jovens preciosos. E foram eles que tiveram essa ideia, foram eles que reagiram e levaram toda a igreja, né, a reagir. Muito obrigado. Então essa semana eu vou compartilhar a mensagem da série Os Ministros da Nova Aliança. Olha aqui, esse aqui é o alimento diário, Os Ministros da Nova Aliança, o volume As Promessas de Deus. E a mensagem é a mensagem da semana 2. O Ministério da Reconciliação. Os irmãos que forem assistir essa mensagem no Instituto Vida para Todos, essa mensagem é a número 11 da série Os Ministros da Nova Aliança. Essa mensagem foi ministrada pelo irmão André Dong. Amém? Então, o Ministério da Reconciliação. Amém, irmãos? O irmão inicia essa mensagem dando uma lição muito importante para a formação dos ministros da Nova Aliança. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 14, 15 e 16. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento.
porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Senhor Jesus. Nós vemos aqui o nosso apóstolo Paulo, ele usando a figura do general romano, né, para exaltar, né, o triunfo de Cristo. Antigamente, no Império Romano, os generais, quando eles iam para a guerra, quando eles retornavam da guerra vitoriosos, eles faziam uma grande procissão na entrada, né, da cidade, em Roma. Quando eles entravam em Roma, eles desfilavam, né, desfilavam toda a sua tropa, né, ali uma procissão triunfante, mostrando a vitória, né, exaltando a vitória. Né, e eles traziam ali, mostravam todo o batalhão, né, toda a sua tropa. Também participavam no desfile dessa procissão aqueles inimigos que tinham sido derrotados. Eles traziam esses inimigos, né, eram os cativos, e cada um levava consigo um incensário. E dentro desses cativos existiam aqueles que se renderam, que se rendiam ao general, né, que aceitavam servir ao general, esses viveriam. Mas também existiam aqueles que não se rendiam ao general, preferiam morrer do que servi-lo. Então esses no final da procissão morreriam. Por isso que o apóstolo fala, para com estes, cheiro de morte para a morte. Esses aí não aceitavam, não se rendiam ao general. E no final da procissão morreriam. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Então estes, né, eram aqueles cativos que realmente se rendiam e aceitavam servir ao general. E viveriam no final da procissão. Então, o apóstolo Paulo usou toda esse acontecimento, toda essa figura que acontecia no Império Romano antigamente, para exaltar o triunfo de Cristo, Senhor Jesus. Né? Esses cativos representam cada um de nós. Nós éramos inimigos de Deus. E Deus, um dia, Deus nos alcançou e nos derrotou e nos trouxe cativo a Ele. Em 2 Coríntios 5,18 fala: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então foi Cristo, né? Foi Deus que nos reconciliou com Ele. Então não foi nós que procuramos a Deus, mas Deus quem nos achou e nos derrotou. E hoje Ele nos traz cativos a Ele. Hoje nós somos cativos de Cristo. Mas diferente daqueles cativos que eram obrigados a servir o general, Deus não nos obriga, né? Quando essa palavra aqui, capturar, ela tem um sentido de como se tivesse um pássaro voando e esse pássaro fosse capturado, né? E colocado dentro da gaiola. Então, mas graças a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é amor. E Ele não nos obriga a servi-lo, não nos obriga a segui-lo. Mas o seu amor, né, nos constrange. O seu amor é que nos atrai. A beleza de Deus nos atrai, a beleza de Cristo nos atrai. Então nós somos cativos de Cristo, mas porque nós amamos a Cristo. Nós amamos servir a Deus. Então aqui mostra que graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós manifesta em todo lugar a flagrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Então nós que somos esses que querem, né,
fazer parte dessa procissão triunfante de Cristo, nós exalamos o bom perfume de Cristo. Nós somos aqueles que, onde estamos, nós exalamos esse bom perfume de Cristo. Nós pregamos o Evangelho e damos testemunho do Senhor. Senhor Jesus. Graças ao Senhor, né, nós fomos reconciliados com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. E Deus veio até nós e nos reconciliou. Ele não só nos reconciliou, mas Ele também nos deu uma comissão. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Agora que nós recebemos a redenção, fomos justificados, fomos reconciliados, o Senhor nos deu uma comissão também. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Todos nós recebemos esse ministério. Agora nós precisamos ver o lado de Deus, né? Ele quer que nós exerçamos, né, o ministério da reconciliação. Tem muitas pessoas aí no mundo que precisam ser reconciliadas com Deus. E Deus conta com cada um de nós. Nós somos esses que levarão às pessoas esse bom perfume de Cristo e reconciliaremos elas com Deus. Deus conta conosco. Senhor Jesus, só Senhor Jesus. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De modo que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Paulo desenvolveu o assunto reconciliação, nessa segunda carta aos Coríntios, ele devia ter em mente a figura do tabernáculo. No alimento diário, no dia de terça-feira, nós vemos a figura ali do tabernáculo. Nós vemos um retângulo, o irmão Wesley deve colocar aí para nós visualizarmos. Então nós vemos esse grande retângulo, esse retângulo maior, representando o átrio exterior. Ali no átrio exterior nós tínhamos o altar do holocausto e a bacia de bronze. Todo o povo de Deus podia entrar nesse átrio exterior, nesse lugar. Esse átrio exterior ele prefigura o mundo. Então Paulo ele usou o tabernáculo para nos mostrar os estágios da reconciliação. Então nós vemos na figura do tabernáculo, na entrada, quando nós entramos no tabernáculo, nós já nos deparamos com o altar do holocausto. O que acontecia no altar do holocausto? Esse altar do holocausto, interessante que ele era feito de madeira recoberta de bronze. E o bronze, na Bíblia, significa juízo, significa julgamento. O que acontecia ali? No altar de holocausto era onde os hebreus eles levavam animais, né, para serem sacrificados por causa do pecado que tinham cometido. Então, se eu cometi um pecado, depende do pecado, eu levaria um tipo de animal, uma ave, um boi, um gado, e ali eu colocaria a mão sobre a cabeça desse animal, ali eu estaria me identificando com aquele animal, e aquele animal estaria me substituindo. E então esse animal seria sacrificado, e depois o sacerdote pegaria esse animal, cortaria em pedaços e colocava todo esse animal para ser queimado no altar do holocausto, até esse animal virar cinza. Então subia um aroma, e esse aroma subia até os céus, e Deus se agradava daquele aroma. Então ali aquele homem teria o seu pecado como
tivesse o seu pecado perdoado. Então, então hoje, na nossa carreira, na nossa vida cristã, a primeira experiência que temos, né, é com a cruz de Cristo. Né? Foi através da morte de Cristo que nós fomos reconciliados com Deus. Nós éramos inimigos de Deus e Deus nos reconciliou. Ele deu a sua própria vida por nós. Ele morreu em nosso lugar. Nós é que éramos pecadores. Jesus Cristo não cometeu pecado algum, mas mesmo assim ele veio e morreu no nosso lugar. Ele nos substituiu. Senhor Jesus. Então essa é o primeiro estágio da reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus, né? Estávamos debaixo do julgamento, estávamos condenados, nós éramos condenados à morte, estávamos condenados ao lago de fogo. Então Cristo veio e morreu no nosso lugar, nos justificou. Cristo é a nossa justiça e nos reconciliou com Deus e nos salvou. Graças a Deus, nós somos salvos por Cristo. Então esse é o primeiro estágio da reconciliação. Então muitas pessoas ainda não se reconciliaram com Deus. Então Deus precisa que essas pessoas, porque Deus, ele deu o seu Filho para que todos sejam salvos. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo, todo homem seja reconciliado com Deus. Então por isso Deus conta conosco. Nós precisamos pregar o Evangelho, dar o testemunho do Senhor, exalar o bom perfume de Cristo, para alcançar essas muitas pessoas que ainda não foram reconciliadas com Deus. Nós, muitas vezes, nós ficamos preocupados se as pessoas vão crer na nossa pregação, vão... Irmãos, o que nós precisamos fazer é pregar o Evangelho e dar o testemunho do Senhor. Se a pessoa vai crer ou não, isso só Deus vai saber. Né? O máximo que a gente pode fazer é plantar e regar. O crescimento vem de Deus. A nossa missão é pregar o Evangelho, é evangelizar, né? Dar o testemunho do Senhor. Aí o crescimento vem de Deus. Vamos semear essa semente santa que é a palavra de Deus. Amém? Então, esse primeiro estágio da reconciliação mostra nós que éramos inimigos sendo reconciliados com Deus. E por isso, na figura do tabernáculo, a primeira coisa que ele se deparava era com o altar do holocausto, onde havia o sacrifício. E se seguisse adiante, teria a bacia de bronze, na qual os sacerdotes se lavavam para entrar no tabernáculo, no santo lugar. Então, então esse primeiro estágio, né? Não podemos parar por aqui. Nós precisamos prosseguir. Nós precisamos passar pela bacia de bronze e entrar no tabernáculo. Então, nós já fomos reconciliados com Deus, já fomos justificados, nós fomos salvos, nosso espírito está salvo, mas não acabou ainda. Precisamos passar pelo segundo e pelo terceiro estágio. Então, após passarmos pelo altar do holocausto, que representa a cruz de Cristo, e pela bacia de bronze, né, que também prefigura o batismo. Então, se você creu no Senhor, você precisa passar pelo batismo para avançar na sua reconciliação. Sair do primeiro estágio e ir para o estágio seguinte. O segundo estágio quando avançamos no tabernáculo, nós nos deparamos com o santo lugar. O santo lugar era um ambiente de serviço a Deus. Na entrada do santo lugar nós tínhamos 5 colunas. O número 5 na Bíblia, ele representa a responsabilidade. Então essas 5 colunas, elas representam os ministros da Nova Aliança. Os ministros na Nova Aliança, eles têm a responsabilidade de conduzir os filhos de Deus do átrio exterior para dentro do santo lugar. Então, os filhos de Deus, eles precisam avançar. Né? Muitos filhos de Deus, eles ainda permanecem no átrio exterior, eles não avançam, ficam ali, mas eles precisam avançar para dentro do santo lugar, para servir a Deus. Então, a responsabilidade do ministro da Nova Aliança é fazer com que esses filhos avancem na sua reconciliação com Deus.
Então entrem no santo lugar para servirem a Deus. Então no santo lugar nós temos três figuras importantes: o candelabro de ouro, o altar do incenso e a mesa da proposição. Cada figura tem um significado. O candelabro de ouro, ele representa a palavra de Deus. Então, o candelabro de ouro é quem iluminava todo aquele ambiente. Então, a palavra de Deus é quem nos ilumina. Então, nós precisamos da palavra de Deus. Nós temos a palavra profética que tem nos conduzido, né? Tem nos iluminado para conseguirmos andar nesse momento de trevas, nesse momento onde o mundo está perdido. Nós não estamos perdidos, nós sabemos para onde estamos indo, né? Porque nós temos a luz de Deus, né? Deus nos ilumina por meio da sua palavra. Nós temos a palavra profética. O Senhor, graças ao Senhor, o Senhor nunca deixou de falar conosco. E nesses últimos tempos o Senhor tem aberto o seu coração para nós, né? Que realmente nós possamos ter espírito de sabedoria e de revelação para entendermos tudo que o Senhor tem falado conosco. Então, graças ao Senhor, nós temos a palavra, né? Esse candelabro, ele prefigura a palavra de Deus. O altar do incenso representa as orações dos santos. E a mesa da proposição, ali nós tínhamos 12 pães. Então, representa nossos grupos familiares. Nós vemos que nossos grupos familiares, eles iniciam com seis irmãos, e quando chega a 12, se multiplica, né? Mostrando que em reuniões menores, né, as pessoas são mais bem alimentadas, né? Se nós temos 12 pães e 12 pessoas, dá para cada um comer um pão. Diferentemente de uma reunião grande, né, onde temos muitas pessoas e são os mesmos 12 pães que o Senhor nos alimenta em cada reunião. Então, realmente uma pequena porção para cada um. Então, quando nós temos uma reunião menor, onde nós temos 12 pessoas, e aí cada um vai comer o seu pão, vai sair bem alimentado. Então, representando ali o GFCM. O GFCM é muito importante para a igreja, né? Para manter os irmãos, para fazer com que os irmãos cresçam em vida, né? Manter os irmãos unidos, né? Não perdemos nenhum irmão. Então, por isso precisamos de GFCMs fortes. Senhor Jesus. Então, esse ambiente do santo lugar é um ambiente de serviço. Ali, só quem entrava no Antigo Testamento, só quem entrava nesse ambiente eram os sacerdotes. Ali eles tinham um serviço na mesa da proposição, tinha que trocar aqueles pães todos os dias. No altar do incenso ele tinha que manter sempre a chama acesa, sempre tinha que estar queimando ali um incenso. E o candelabro ele tinha que estar sempre aceso, né? Os pavios da lâmpada tinham que estar sempre acesos. Às vezes criava um morrão e tinha que vir com a espivitadeira e tirar para voltar a iluminar. Então esse era o serviço dos sacerdotes. Então esse santo lugar ele representa o viver da igreja. O viver da igreja é onde os irmãos eles são aperfeiçoados, é um ambiente de aperfeiçoamento, um ambiente de crescimento, né? Então o Senhor quer filhos maduros. Então nós chegamos filhos infantis, crianças espirituais. Então precisamos passar pelo viver da igreja para crescermos em vida. Então ali nós vamos aprender a servir ao Senhor. É um ambiente de serviço. Então ali nós vamos servir ao Senhor. Amém? Então esse é o segundo estágio, o santo lugar. Amém, irmãos? Prosseguindo para o terceiro estágio da reconciliação, nós vemos a figura do Santo dos Santos, ou Santíssimo Lugar. Era aonde ficava a Arca da Aliança, que representa a glória de Deus. Nesse lugar só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano e Moisés. O sumo sacerdote entrava para fazer expiação pelo povo, para que Deus voltasse a se tornar propício ao povo.
Então, aqui esse lugar representa a glória de Deus. Então, se entrasse ali e não fosse aceito, seria fulminado, morreria na hora. Senhor Jesus. Então, nós precisamos avançar, irmãos. Graças ao Senhor, por meio de Cristo, nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Todas as vezes que invocamos o nome do Senhor, nós entramos no Santíssimo Lugar e temos acesso a Deus. Então, ali representa ter acesso ao próprio Deus, Senhor Jesus. Então, nós precisamos avançar. Então, avançando ali do Santo Lugar para o Santo dos Santos, nós vemos 4 colunas. Essas 4 colunas representam os embaixadores de Cristo. Nós vemos esses embaixadores de Cristo na igreja quando nós vamos às conferências, as conferências internacionais, as conferências de jovens, né? Nós vemos irmãos ali nos incentivando, né? Nos motivando a viver e andar no Espírito. Então esses irmãos são verdadeiros embaixadores de Deus. São os irmãos que nos fazem viver no Espírito, né? Fazem de tudo para que nós vivamos no Espírito. Então, nós vemos também que essas 4 colunas, elas formam 3 entradas, mostrando o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E mostrando também que o Santo dos Santos era nessas 4 colunas, era colocado um véu. E nesse véu eram bordados querubins, que representam a glória de Deus. E quando Cristo morreu, né, o véu foi rasgado de cima a baixo, mostrando que Cristo é o nosso caminho, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele nos abriu um caminho. Antigamente, como eu falei, só o Moisés e o sumo sacerdote podiam entrar no Santíssimo Lugar, no Santo dos Santos. Hoje nós temos livre acesso, né? Nós podemos entrar a todo momento no Santo dos Santos. Basta invocar o nome do Senhor, Senhor Jesus. Então essa é o terceiro estágio da reconciliação. Nós precisamos avançar do santo lugar. Não só servimos a Deus, mas nós precisamos servir a Deus sempre no Espírito. Nós precisamos sempre estar conectados a Deus. Amém, amados? Para finalizar essa mensagem, eu queria incentivar os irmãos a lerem esse livro aqui, ó, A Visão do Tabernáculo. Quem leu o Alimento Diário durante a semana viu que eu passei por cima de muitas coisas. Eu fui muito superficial. Felizmente não dá para fazer um vídeo longo. Até mesmo a minha incapacidade. Eu estou me superando aqui para fazer esse vídeo, mas com muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade para fazer esses vídeos, mas graças ao Senhor, o Senhor tem nos motivado, né? Nós precisamos vencer as dificuldades. O vencedor é aquele que vence. Então nós não podemos parar diante dos obstáculos, nós precisamos avançar. Então, como a vida da igreja é uma vida de aperfeiçoamento, peço perdão para os irmãos pelas falhas, né? Realmente eu sou incapaz, a minha suficiência veio de Deus. E que possamos avançar, irmãos. Não fiquem parados, avancem. O vencedor é aquele que vence. Então nós precisamos vencer todas as nossas dificuldades, todas as nossas fraquezas. Nós não podemos ficar estagnados, né? O Senhor nos deu sangue, né? O vencedor, ele tem um rastro de sangue, porque ele usa o sangue do Senhor. Ele é um pecador, mas ele se arrepende, né? E se levanta e segue adiante. Nós não podemos parar diante dos obstáculos, nós precisamos avançar. O vencedor é aquele que vence. Eu ganhei muito nessa mensagem do irmão Esdras. Me motivou muito. Então não é porque eu tenho dificuldade de fazer vídeo que eu vou parar. Pode não ter ficado muito bom, mas eu vou avançar em nome de Jesus. Não por mim mesmo, mas pelo Espírito. Então eu queria incentivar os irmãos a avançarem. Não fiquem estagnados. O inimigo vai fazer de tudo para te derrotar nesse momento de isolamento, né? Vai entrar na sua mente, vai usar todas as ferramentas que ele tem, internet, televisão, tudo para te destruir. Então, irmãos, não permita, vença, né? Então nós somos igreja, nós somos uma família, nós estamos juntos, nós não vamos desistir de nenhum de vocês.
Então queremos avançar juntos. Nós somos vencedores juntos. Então vamos reagir. Eu tenho dificuldade em mexer com a tecnologia, mas esses jovens de hoje, quase todos os jovens, eles sabem, eles dão aula para nós em relação a essa tecnologia atual, eles nos ensinam. Então vamos ter a humildade de pedir ajuda. Peça ajuda para os seus filhos, mas não deixe de participar das reuniões, né, pelo aplicativo. É uma maneira que o Senhor nos deu para nós continuarmos se reunindo. Então é muito bom. Eu gostei muito dessas reuniões pelo aplicativo. Então, irmãos, não fique estagnado, não pare, avança. Você precisa reagir. Não desista. Persevere até o fim. Está chegando o fim. E a palavra fala que aquele que perseverar até o final será salvo. Amém? Aproveita que esse vídeo ficou curto, né? E assista ele todo. Tá bom? Jesus é o Senhor, irmãos. Amém.